O céu está passando por muita mudança, muita coisa acontece aí que os astrólogos estão falando. E toda mudança, por melhor que seja, pode causar vários incômodos. Nós viemos de uma outra fase em que vários dos planetas estavam no outro signo e agora estamos passando por uma nova fase da nossa época, com Netuno virando de signo, com Plutão ganhando força em Aquário, Urano indo para Gêmeos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que durante longos períodos de tempo a gente vai estar vivendo uma nova fase enquanto humanidade. E como eu falei, toda mudança causa um certo incômodo, por melhor que seja. Por exemplo, comprei um sofá novo que tanto queria para colocar na sala da minha casa. Legal. Só que aí, quando o sofá chega, a gente se olha e diz, bom, pro sofá chegar, algo vai ter que sair, porque não ficou bom. Então acontece essas coisas. Agora mesmo que a gente está passando pelo outono, a gente vê que, meu Deus, como o nosso corpo sente essa mudança de temperatura, mudança de estação, aparece rinite, aparece sinusite, aparece um monte de coisa. O nosso corpo reage às mudanças. Só que quando a gente fala de planetas no céu, a gente fala de reações de comportamento e fala de reações emocionais. Porque os planetas, de acordo com a astrologia, eles mexem com a nossa alma, eles mexem com a nossa psique, eles mexem com a maneira como a gente enxerga, sente e se comporta perante a vida. Só que tem uma coisa que é muito importante. Se a gente for ficar olhando só o que acontece no céu, o que os astrólogos dizem, o que a gente vê aí de notícia, muitas vezes a gente pode se encerrar em determinadas crenças. Aí parece que o mundo está desabando e tu te coloca uma crença limitante que não é tua. Porque na realidade, esses planetas do céu, sim, vão estar modificando a nossa estrutura social, a maneira como as pessoas vivem, os desejos, as questões, e isso de certa maneira também vai nos afetar, mas o que mais importa é como isso pode afetar a tua vida. Será que vai afetar ou está sendo uma crença limitante? Porque dependendo do mapa, essas influências, elas podem trazer coisas boas, elas podem trazer uma sensação de poder pessoal, uma sensação de novas oportunidades, uma força interna, um sentimento de autoconfiança. E para determinados tipos de mapa, aquilo pode acontecer algumas limitações, algum aceleramento, alguma ansiedade, alguma preocupação com o futuro, enfim. O que eu quero dizer é que essas previsões são super interessantes, óbvio, né? A gente vê já mudanças acontecendo, é que nem as pessoas dizem, parece que mal o ano começou e já tá em julho, né? E só que, como é que tá o teu ser interno? Tá mexendo contigo? Porque eu digo, quando os trânsitos, a gente chama de trânsitos, que nem um trânsito de carro, quando os trânsitos dos planetas estão no céu, o que acontece? Vai mexendo determinadas áreas da vida. Então, por exemplo, uma área da vida que tem a ver com casamento. Parecia que, probleminhas básicos, corriqueiros, que todo mundo tem, seus ajustes de relacionamento, mas aquele ano simplesmente está acontecendo conflitos maiores, discussão, muito mais coisas. Então vamos olhar para isso. Será que isso tem a ver com o que está acontecendo no céu? Porque eu digo que quando incide sobre o nosso mapa pessoal, nosso mapa natal, é como se aquela área da vida ganhasse um foco especial. Então aqueles problemas que eram corriqueiros, que não afetavam tanto a gente, ele ganha uma lupa. Eu digo, é uma luneta ao contrário. Ele ganha uma lupa e diz, olha, essa área da vida aqui, tu precisa evoluir. Essa área da vida aqui, tu precisa se desenvolver. O que está acontecendo? Como é que tá essa tua relação? Isso eu dou exemplo de área da vida com relação a conflitos de parceria, mas pode ser também trabalho, dinheiro. Como é que a gente vem lidando com isso? É como se o nosso ser interno, ele precisasse
É muito bonito, assim, eu consigo imaginar os trânsitos sendo guias e mestres do nosso destino, da nossa evolução pessoal. Então, cada vez que ele vai entrando numa área do teu mapa como um ciclo, é esse ciclo que diz assim, olha, essa área da vida aqui, tu precisa colocar mais limite, tu precisa controlar tuas emoções, tu precisa dizer mais sim, tu tá sendo muito egoísta. Então a gente encarar os trânsitos para desenvolvimento pessoal, porque eu sempre percebo assim, não importa tanto o que está acontecendo, os acontecimentos, claro que importa mais é como a gente lida com eles, porque viver é assim, viver é se desafiar internamente, externamente, só que a gente tem um determinado estilo. Então, dentro do meu jeito de ser, dentro das minhas limitações, dentro do que eu dou conta agora, até onde eu consigo ir? Então a gente consegue enxergar o que está acontecendo no céu, não só como, sei lá, a guerra está estourando lá do outro lado do mundo. Bueno, isso aí, eu já dizia 2, 3 anos atrás, quando o Netuno entrar em Áries, vai começar a explodir guerras. Por quê? Porque entra esse impulso mais de marcar território, de se posicionar, de se encorajar. Então, de enfrentar. Então, nesse sentido, em nível social, tá bem preocupante mesmo, né? Que consequências vai ter ao longo desses próximos 12 anos, que é quando o Netuno vai estar em Áries. Mas o Netuno em Áries pode trazer coisas boas pra tua vida também. Até então, com o Netuno em Peixes, tu tava lá viajando só no Netflix, né? Ou gastando tempo, digamos, em coisas não produtivas, que de certa maneira alimentaram a tua alma, ou não, né? Mas um Netuno em Áries, ele pode te trazer uma força para tua vida, pode te trazer uma questão de correr atrás dos teus sonhos, ser mais autônomo, mais protagonista, mais independente. Então eu lancei essa mentoria exatamente para isso, com essa nova entrada de Netuno em Áries, mas enfim, é algo que da astrologia que eu acredito que ela pode ser um excelente instrumento de desenvolvimento pessoal, e ela tem uma sabedoria riquíssima. Eu digo que depois que eu conheci a astrologia, os meus filósofos que eu gostava de ler ficaram tudo mais guardadinhos nas estantes, porque ela é muito prática, ela é muito concreta, consegue ver se manifestando na vida. E o que é viver, né? Se não é a gente melhorar as nossas relações, melhorar a maneira como tu lida com a questão da sobrevivência, com a questão do espiritual, com a questão da família. É isso, né? Então é isso que eu ofereço, é isso que eu acredito, é esse mapa ganhando vida, ao mesmo tempo que respeita a história de cada um. Por isso que eu gosto de unir com biografia, é olhar para a vida e ver que recursos, tanto emocionais quanto recursos materiais, quanto recursos de possibilidades, a gente possuiu e nos marcou e nos ressignificou, mas também olhar para a vida no momento atual. O que esse momento atual me pede? O que a vida está te pedindo? A vida está te pedindo mais recolhimento, a vida está te pedindo mais ação, a vida está te pedindo olhar para a tua saúde, olhar para teus filhos, e como lidar com essas múltiplas facetas, esses múltiplos campos do que é viver. Então, eu sou Cristina Marques, Hora Estelar, um conhecimento voltado para o desenvolvimento pessoal, unindo astrologia e biografia, e eu tenho essa mentoria que se chama Ano-Chave Astrológico 2026. Abra as portas do protagonismo. E é esse o convite.